Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Museus e Companhia. O meu nome é Gonçalo Cardoso e estarei convosco na próxima hora neste programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Hoje não falaremos de um só museu, mas dos museus de Portugal e seus profissionais. Temos a honra de ter de novo connosco nos estúdios da ABC Portugal João Neto, presidente da APOM, Associação Portuguesa de Museologia. Como surgiu esta associação? Quais os objetivos? Qual o estado de saúde dos museus em Portugal? Estas são algumas das questões que iremos tratar durante a próxima hora. Escute-nos às segundas-feiras, a partir das 13 e depois aos sábados, pelas 18 horas, teremos a reposição do programa Museus e Companhia. Olá João Neto, bem-vindo uma vez mais a este programa da ABC Portugal e muito obrigado por estares aqui connosco de novo. Muito obrigado, o prazer é todo meu e mais uma vez muitos parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. A viagem fez-se bem até Orem? Graças a Deus, para qualquer local monárquico, um monárquico vem sempre bem. De novo à conversa esta questão monarca e republicanos há pouco, no início deste mês, quando nos encontramos, dissemos que a entrevista tinha tudo para correr mal, porque aquela questão de eu ao pedir uma síntese me respondeste por telemóvel que a tua síntese biográfica era monárquico e sportinguista, e eu respondi, o programa tem tudo para correr mal porque eu sou benfiquista e republicano, mas não correu nada mal aquele programa, e este também não vai. Não vai. Estamos em democracia e nada melhor que respeitarmos uns aos outros, e é isso que leva os povos a crescerem dentro do respeito. Exatamente. João Neto, és um profissional dos museus. Há quanto tempo? Bem, eu costumo dizer que estou cá desde 1143. Portanto, olha, eu julgo que a minha atividade teve início sensivelmente por 86, 87, exatamente quando, como eu disse há pouco, quando comecei a ajudar o meu sogro na formação do Museu da Farmácia. E, portanto, é mais ou menos por aí que, enquanto estudante de História, que começo a ajudar o meu sogro no museu e daí ter abraçado a parte da museologia. Uhum. Portanto, e há quantos anos é que és diretor do Museu da Farmácia? Isso desde 1990. 1990. E há quanto tempo é que te associaste à Associação Portuguesa de Museologia e também quais as razões que levaram a associar-te? É difícil dizer. O convite foi feito pelo Pedro Inácio, vice-presidente da APOM, e foi sensivelmente por volta de, agora já não me recordo muito bem, 2006, 2007, foi logo ao Museu da Farmácia ter organizado o EMEA, o European Museum Forum, em Portugal. E essa situação terá levado também a esta questão de ter havido este convite para ingressar na APOM. Apesar de eu já ter participado na direção da APOM, ainda em meados dos anos 90,
já ter colaborado enquanto membro da direção e esse gosto pelo desafio que a museologia transmite a cada um de nós que está apaixonado pelos museus, pelos monumentos, pelo património, em maneira geral, leva-nos a ter algo que merece ter a cidadania. E eu fui uma pessoa formada dentro da Associação Nacional das Farmácias e houve sempre aqui um lado que foi o Dr. João Cordeiro e o Dr. Guerreiro Gomes e o Dr. Salgueiro Basso, meu sogro, sempre incutiram esta questão da responsabilidade que cada um de nós tem para com o seu país e para com o seu setor. E essa situação fez-me sempre estar ligado e sempre com um bichinho para estar sempre perante desafios e os desafios da nossa classe e da nossa área. Muito bem. Quando é que surgiu a Associação Portuguesa de Museologia e quais as razões da fundação desta associação? A APOM nasce em 1965 e é um resultado daqui de um conjunto de colegas nossos nessa altura, e sobretudo o João Couto, que é uma referência máxima na nossa área da museologia, perante todo este caminhar da importância dos museus, mas sobretudo também na questão de ter a classe, de ter uma classe. Não podemos esquecer que estamos a falar de uma altura em que os grêmios, portanto, sectoriais da economia estão presentes e claramente que vai haver aqui uma vontade de criar uma associação que juntasse os colegas, mas sobretudo tivesse um cariz altamente científico. E a APOM surge exatamente por essa vontade de criar condições para um maior desenvolvimento, para uma maior formação na nossa área, que é algo que continuamos também a ter. Muito bem. E, portanto, a associação foi crescendo. Quais foram os primeiros projetos? Os projetos estavam exatamente ligados à classe, à organização da classe e, sobretudo, à formação de uma classe forte com conhecimento científico aplicado aos museus. Claro que uma associação que tinha um grande peso por parte dos museus, palácios e monumentos nacionais, que gradualmente, com o desenvolvimento do próprio país e, sobretudo, a partir de 1974, vamos tendo um novo país e uma nova museologia e novas concepções. Hoje, a APOM é o espelho da realidade portuguesa. Portanto, se nós olharmos para a museologia acaba por ter aqui quase como um mecanismo ligado aos relógios. São várias peças do mecanismo, várias dinâmicas, e quer a dinâmica dos museus diretamente ligados ao Estado Central, ou então às outras dinâmicas do Estado, que são os municípios, as universidades, os museus militares, e por aí fora, acaba por estar integrada em outros mecanismos ligados aos museus privados, aos museus religiosos, que acabam por fazer exatamente este mecanismo que é hoje a APOM e o que é hoje a Museologia Nacional. Muito bem, portanto a associação foi-se adaptando, foi crescendo, adaptando às diferentes realidades, foi crescendo. Sócios da APOM, portanto, são profissionais de museus, mas também instituições museológicas que podem ser sócios. Claramente, e não apenas, pode também instituições, empresas que possam ter e comprovadamente uma relação direta com a museologia. E a museologia, neste momento, tem várias vertentes. Acaba por ter, neste momento, também um conjunto de empresas que trabalham para a museologia. Novamente, a museologia não se resume apenas aos museus, mas sim, novamente, aos palácios, monumentos, centros de interpretação, e até neste momento às coleções visitáveis. E é esta museologia que nós queremos abarcar
e acaba por acontecer que a APOM reúne todo este mundo. Aliás, vê-se nas nossas cerimónias dos prémios APOM o mundo que a APOM consegue reunir. E isso para nós é algo muito gratificante. Sim, sobre os prémios da APOM iremos falar mais à frente. Quantos associados, em termos de profissionais, estão ligados à APOM? Nós não temos essa distinção, mas sensivelmente cerca de 700 são os profissionais e instituições que acabam por estar ligados à APOM. Portanto, novamente, acabamos por ter aqui esta relação muito intensa. Quais, então, os benefícios para quem é associado desta grande Associação de Profissionais da Museologia? O primeiro de tudo é a defesa da dignidade e dos direitos dos colegas. A APOM não deixa, nem nunca vai deixar ninguém para trás, e fazemos exatamente este lado e é importante esta questão. E a dignidade da profissão dos museólogos. E os museólogos têm aqui um grande chapéu, porque todos aqueles que trabalham para a museologia têm também a necessidade da própria formação. Mas há aqui algo muito importante e isso não vale a pena esconder, nós, como qualquer associação científica e profissional, não deixa de ser um lobbying, e isso não há de ser e nunca será um problema, porque nós estamos aqui para formar, criar profissionais e empresas com condições que promovam a museologia, que promovam exatamente o conhecimento e as boas práticas da museologia. Somos totalmente independentes e isso é muito bom quando estamos no diálogo político e no diálogo institucional, e a Associação Portuguesa de Museologia tem sido, julgo eu, uma ponte muito importante entre a classe, os profissionais, as empresas, com o poder, seja ele central, seja ele municipal ou qualquer outra tutela. Creio que, tenho a certeza que tanto estiveste ligado numa época à elaboração da Lei Quadro dos Museus Portugueses, que era uma lacuna que existia na altura. Como é que foi esse processo? Por acaso eu não estava, foi o António Nabais e todos os nossos colegas que estiveram aí envolvidos. Eu só vou aparecer um pouco mais tarde. Mas já fazias parte dos órgãos nessa altura não, tinha feito ali uma sabática. Porque o Museu da Farmácia exigia essa situação, porque era o momento em que, como eu disse, que nós vamos passar para a internacionalização do museu. Mas a lei Quadro é uma lei, foi e é da maior importância, necessita realmente de alguns ajustes pela sua antiguidade recente, mas também porque as condições para os museus e as condições profissionais necessitam. E a Lei Quadro dos Museus precisa de ter exatamente um órgão regulador, que esse órgão regulador, claro que tem que ser o Ministério da Cultura, que tem que ser mais atento para aplicar essa Lei Quadro. As leis não podem ser um vaso de flores, ela tem que criar raízes e tem que exatamente ser algo que deve ser aplicado e tem que ser aplicado. Aliás, os museus, palácios e monumentos estariam sempre um bocadinho muito melhores se o Estado agisse como regulador e aplicador da Lei Quadro dos Museus. Nomeadamente daqueles espaços museológicos que se autodenominam museus e que não o são, não é? E não apenas esses. Esses é realmente muito grave. A APOM sempre defendeu que a parte conceptual e legal do museu tem que ser defendida, exatamente por aquilo que tu acabaste de dizer, mas não é apenas uma questão conceptual de ser uma designação nossa. Não, é pela dignidade e pelas condições dos profissionais e das competências que nós queremos que estes profissionais tenham, adequados aos novos tempos, adequados às funções, e isto é extremamente importante porque Portugal
Uma das questões que, quando nós vemos que Portugal é ultrapassado, é esta ideia que há sempre alguém que pensa que pode fazer aquilo que os outros já estão treinados. Portanto, e esta situação é uma situação característica muitas vezes do nosso país, tem que ser mudada. E a lei quadro tem que ser aplicada porque cada um tem as suas competências e essas competências têm que ser respeitadas e tem que haver carreiras, e é isso que nós queremos defender numa nova revisão da lei quadro dos museus. Muito bem. Quais os desafios mais importantes que se têm apresentado à APOM e que se apresentam neste momento? Eu julgo que é um novo mundo e novas áreas até de comunicação que os museus, palácios e monumentos necessitam. Mas há algo que também que o Covid vem mostrar, exatamente, que há novas competências que têm que ser agarradas e formatadas para a nossa realidade, porque nós, na área da museologia, temos realidades diferentes e temos dinâmicas diferentes e, portanto, uma das novas, questões destes novos desafios exatamente vai ser a comunicação. A comunicação e a forma de comunicar, mas também, Gonçalo, não posso deixar de salientar a importância das carreiras. Carreiras ligadas às competências para que cada instituição perceba as necessidades que deve ter, mas também perceber que existem profissionais em diversas áreas que têm que ter competências específicas e essas não podem ser albalroadas, como muitas vezes acontece. Falaste na pandemia e nas ferramentas digitais, lidaste com essa realidade no teu local de trabalho. Portanto, o que é aqui falado, o que se prevê, nada substitui o presencial, mas o digital é uma boa ferramenta para continuar para a frente. Eu julgo que sim, Gonçalo. Claro que quem trabalha na nossa área percebe a alegria dos olhos e o próprio sorriso que as pessoas têm e quando estão dentro do museu e, sobretudo, aquilo que nós sentimos quando elas começaram a regressar aos espaços. Também é notório que nós vamos vendo que a parte digital vem diminuindo em termos de audiência direta, acaba por ela existir graças a esta capacidade das pessoas adaptarem o seu tempo às suas necessidades. Portanto, a parte digital tem que existir porque é absorvida pelas pessoas. Agora, temos exatamente usá-la como uma boa ferramenta para criar uma mais-valia a todos nós, a nós que estamos do lado do património, mas também para as pessoas. E isso fez algo que, se calhar, não tínhamos consciência. Tornámos cada vez mais independentes, se calhar, dos mídias. Precisamos dos mídias, claro que precisamos, mas da nossa ligação direta com o público, isso o mundo digital tornou-se numa ferramenta importante. Muito bem, vamos continuar esta conversa logo após o próximo espaço comercial. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. Estamos cá novamente à conversa com João Neto, presidente da APOM, Associação Portuguesa de Museologia. 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, portanto, o dia estabelecido pelo Conselho Internacional dos Museus, para os museus estarem em festa em todo o mundo com várias atividades. E todos os anos há um tema específico. Este ano tem como Poder dos Museus. O que há a dizer sobre o assunto? O poder dos museus. Os museus têm poder e, sobretudo, o principal poder é mudar as pessoas para melhor. E é esse que é a grande característica dos nossos museus, palácios e monumentos, é exatamente o fazer as pessoas crescerem enquanto seres de pleno direito pelo conhecimento e pela cultura. Acho que foi uma boa escolha, porque não podemos esquecer que todos os dias nós temos visitantes e todos os dias esses visitantes são tocados pelo nosso poder.
E o nosso poder não é apenas o ter conhecimento, é o partilhar o conhecimento. E isso muda as pessoas, isso faz as pessoas até refletirem melhor, porque a diversidade que cada um de nós tem em cada museu faz exatamente que os nossos visitantes olhem para a diversidade das coleções e possam perceber exatamente a diversidade do mundo. Ao entender a diversidade do mundo, as diversas culturas, claramente também podem entender a necessidade do respeito por essas culturas. E este lado é muito, muito importante porque acabamos por, se possível, levar para as nossas vidas, para o nosso relacionamento, esta diversidade e este conhecimento, porque não podemos esquecer, é sempre agradável quando estamos com a nossa família e com os nossos grupos de amigos, nós participamos dizendo, eu tenho este conhecimento. E muito deste lado de social, de saber um pouco mais, há claramente um espaço dentro dos museus. Tens essa percepção que os museus, no geral, aderem a esta iniciativa e procuram mostrar várias atividades diferenciadoras para se adaptar ao título, ao tema que é proposto pelo ICOM? Eu julgo que sim, que pelo menos há um grande esforço. Aliás, há duas datas muito importantes no mês de maio, que é a data do dia 18 de maio e é a data dos prémios APOM. Portanto, são duas datas que marcam a nossa vida enquanto profissionais da museologia, no qual acaba quase por ser um ano a pensar também, a não deixar de pensar também para estas duas datas, mas sobretudo é este lado que nos faz sorrir e sobretudo faz-nos ir todos os dias para os museus. Aliás, o nosso colega Anísio, na última cerimónia dos prémios APOM, na nova categoria que é o museólogo do ano, ele dizia, todos nós somos museólogos porque todos os dias nos levantamos, vestimos a camisola e vamos felizes para o museu. Muito bem. É este lado que nos permite sorrir, apesar das enormes dificuldades que todos nós sentimos praticamente em todas as instituições, mas o nosso amor, a nossa paixão pela história, pelo património, pelas coleções, mas sobretudo pelas pessoas que nos visitam. E isso nós estamos sempre de braços abertos e acreditem, todos os nossos ouvintes, que nós trabalhamos todos os dias para vocês, para que vocês nos visitam, mas sobretudo sentir que valeu a pena entrarem dentro do museu. Muito bem, portanto, maio, o mês dos museus, os museus em festa, e falaste nos prémios da APOM. Porquê é que surgiram estes prémios? Os prémios APOM surgiram novamente nos anos 90 pelo professor Fernando António Batista Pereira, então presidente da APOM nessa altura, e havia a necessidade que, para além dos encontros da APOM, que já existiam desde há muito tempo, todos os anos existiam os encontros da APOM, que sem estas redes sociais que hoje existem, era uma forma de congregar num determinado espaço de tempo todos os profissionais, ter também algo que pudesse valorizar esses profissionais e as atividades a que eles se dedicam. Nessa altura eram cerca de 6 categorias, hoje os prémios APOM têm 33 categorias. Portanto, nós lançámos, eu e a minha direção e todos os órgãos sociais, temos todos os anos vindo a criar algo que permita valorizar todos aqueles que trabalham para os museus. Todos aqueles que têm os museus, os palácios, os monumentos dentro do seu coração. E claramente que os prémios APOM são uma forma também de marketing para a sociedade perceber o que realmente acontece no mundo dos museus. Porque cada categoria acaba por ter uma relação muito próxima com cada ato que nós vivemos todos os dias na nossa área. Porque todos eles acabam por estar relacionados com aquilo que nós fazemos e com aquilo que nós amamos. Muito bem. Como é que se processa? Há uma candidatura, os museus é que apresentam a candidatura de uma atividade do ano anterior, creio. É sempre. Há um júri
Exatamente. Os prémios APOM têm duas dinâmicas, duas áreas. Uma, há candidaturas para determinadas categorias, mas há outras categorias que são designadas dentro do júri sem haver necessidade de proceder a uma candidatura. Portanto, é esses dois lados que nós temos, uma pública e outra por designação do júri dentro da direção da APOM. Tem sido muito, muito interessante. Aliás, acabámos de terminar esta fase de candidaturas para os prémios APOM de 2022. Batemos o recorde, graças a Deus que todos os anos vamos batendo os recordes de candidaturas, e é sempre com muito agrado. Não é pelo número, mas sim pela qualidade que nós vamos vendo ao aparecer as candidaturas. E se vê-se exatamente as competências que muitos dos nossos colegas têm, também muito do esforço que algumas tutelas dedicam à nossa área, ao património, à cultura e à museologia. E isso para nós é de muito agrado ver que todos os anos vamos tendo mais projetos, melhores projetos, e isso para nós é uma enorme satisfação. Porque depois, a partir desses exemplos, outros museus podem segui-los, não é? E portanto, aplicar um projeto de grande sucesso no seu museu, não é? Estamos a tentar fazer, apostar muito naquilo que tu acabaste de dizer, Gonçalo, porque até este ano, aliás, até vou já dizer aqui um breaking news, agora como está na moda. Este ano, na cerimónia dos prémios APOM, já não vai ser apenas um dia, vai ser 2 dias. Nós sentimos a necessidade de congregar os colegas num ambiente também informal, para que os colegas possam trocar conhecimentos e possam estar juntos, porque a cerimónia dos prémios APOM, com as 33 categorias, é uma festa. Mas nós estamos a sentir cada vez mais que a própria estrutura dos prémios APOM tem que ser, e está a ser cada vez mais profissionalizada. Temos muitos colegas dentro dos órgãos sociais que passam muitas horas com sacrifício pessoal das suas famílias dos prémios da APOM. E, portanto, vamos todos os anos, como eu disse, tentando colocar uma melhoria. Este ano vamos apostar que os prémios vão ter 2 dias para estarmos reunidos, para estarmos com todos. Porque há de ser muito difícil a seleção e a escolha, não é? Muito difícil, muito difícil. É um misto de agridoce pela qualidade que nos aparece, que surge todos os anos. Há projetos excepcionais por todo o país. Atenção, há algo que é muito importante que nós colocamos desde que nós estamos na direção. Eu e o Pedro Inácio, vice-presidente, mas todos os nossos colegas, é que os prémios APOM têm que estar atentos a todos os projetos. Portanto, Portugal para nós é importante. Portanto, os prémios, muitos deles acabam por representar, as próprias candidaturas representam Portugal no seu amplo território, e isso é muito gratificante. Portanto, mas atenção, mas é duro, é muito difícil. Mas acaba por haver fumo branco, não é? Fumo branco e para eu que sou monárquico, fumo azul e branco. Portanto, vai ao encontro que realmente não há museus de primeira e museus de segunda, portanto, são todos por igual. Não há museus, palácios, monumentos de primeira nem segunda, como não há colegas de primeira nem segunda. Todos os nossos colegas são olhados exatamente por aquilo que fazem, pela qualidade que fazem, e isso para nós e todos que trabalhamos nos órgãos sociais da APOM, porque estão todos envolvidos nos prémios, é isso que nós tentamos sempre fazer, sempre de uma forma independente. Eu questionava acerca tanto dos museus que estão localizados fora dos grandes centros urbanos, se podem criar entre si polos de atração, rede e cooperação.
Podem e devem. Podem e devem. Aliás, uma das minhas questões enquanto presidente da APOM e da APOM é exatamente nós, nos últimos anos, temos tido um Ministério da Cultura que acaba por não ter uma estratégia nacional na nossa área. Nós temos dito sempre que há esta necessidade de haver estratégias globais para o país. O Ministério da Cultura não pode ficar apenas a olhar na nossa área do património cultural apenas para os museus afetos diretamente. O Ministério da Cultura é do país e tem que trabalhar para o país. Nós temos advogado exatamente que tem que haver mais iniciativas que ponham exatamente os museus, palácios e todas estas entidades museológicas a trabalhar, se possível, em conjunto e, sobretudo, haver aqui uma atenção muito especial para que as exposições que sejam feitas nas capitais de distrito, mas ou se nós pensarmos de uma forma mais geográfica no litoral, e sobretudo em Lisboa e no Porto, elas também possam ter declinações, possam ter consequências por todo o território nacional. Tem que haver este esforço, porque o Ministério da Cultura representa e tem que trabalhar para Portugal e não apenas para um determinado setor da área política nacional e administrativa, sobretudo. Pegando aí no Ministério da Cultura, o novo Ministério da Cultura, quais são as expectativas para este novo? Nós temos sempre boas perspectivas. Aliás, quando a doutora Graça Fonseca foi designada, eu tinha uma enorme esperança, porque é necessário ter algum poder dentro do gabinete de ministros. E a sua proximidade com o seu primeiro-ministro António Costa. Infelizmente, tal não aconteceu, houve erros, houve talvez pouco entendimento do que era a realidade nacional, portanto, veio de uma realidade municipal e isso talvez não tenha permitido olhar para o lado dos museus e todas as outras entidades de uma forma mais global. Portugal precisa ter realmente um Ministério da Cultura que trabalhe para o país e isso tem que existir aqui uma relação e um esforço parte a parte, quer dos Ministros da Cultura, quer das associações científicas e profissionais, também um esforço de diálogo, porque é o nosso país, é o nosso património e nós temos que ganhar a batalha do conhecimento. E essa batalha do conhecimento, eu tenho a certeza, só poderá ser ganha exatamente com um bom trabalho de equipa entre a sociedade civil, mas também o Ministério da Cultura. Em relação aos museus, como eles contactam, cada um está na sua capelinha, os museus dialogam e também naquela perspectiva da Rede Portuguesa de Museus, o papel da Rede Portuguesa de Museus e a credenciação de museus. Pois, isso é uma situação, a Rede Portuguesa de Museus é algo que poderia ser muito melhor. Eu julgo que nós temos defendido que a Rede Portuguesa de Museus deverá ser um órgão independente, que tem que ter elementos, com certeza, também do Estado Central, mas tem que ser uma organização com uma administração independente. Porquê? Porque nós temos que olhar para as condições dos nossos colegas, para as condições dos museus, não numa perspectiva de número, porque não interessa apenas ter um número da Rede Portuguesa de Museus, precisamos ter exatamente ações que desenvolvam essa atividade. Infelizmente, a Rede Portuguesa de Museus, porque também não tem tido e não teve alguma atenção nos últimos anos, precisa de pessoas, precisa de recursos humanos, mas não é só isto. A Rede Portuguesa de Museus precisa ter uma visão independente e esta visão independente e reguladora para ser aplicada à lei, portanto, tem que ser realmente vista de uma forma independente, porque há museus e outras instituições que não cumprem. Nós temos dito sempre que
possível, sempre nas reuniões, que a atuação fiscalizadora da Rede Portuguesa de Museus, dos seus órgãos diretivos, tem que existir. Tem que ir. Não podemos pensar que a rede, novamente, seja apenas um número, que podemos ficar contentes por aqueles que estão e tentando angriar. Não. Não pode acontecer isso. Tem que ser visto caso a caso e tempos a tempos as instituições têm que ser olhadas, têm que ser vistas para ver se podem continuar a ser membros de pleno direito para estar numa rede tão importante para os museus e para a museologia como é a RPM. Em relação a aspectos de solidariedade para por exemplo, com os nossos colegas da Ucrânia, como é que será? Infelizmente, é daquelas situações que muitos de nós não estaria na sua visão de ter uma guerra no nosso jardim, enquanto europeus. Todos nós acabamos por ter uma ligação às questões da guerra na Europa, porque a Segunda Guerra Mundial, e se nós pensarmos também tudo o que aconteceu na ex-Jugoslávia, deixou-nos com conhecimento à flor da pele. A APOM, logo de imediato com a invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa, entramos em contacto, estamos em contacto com os nossos colegas, quer polacos, quer também da Ucrânia, e estamos em contacto exatamente com estas embaixadas. Nós imediatamente condenamos esta invasão, chamamos a atenção exatamente dos órgãos de comunicação social exatamente pelo risco do que é a guerra, seja ela qual for o risco do património que vai estar na linha da frente. E imediatamente começámos a trabalhar com as embaixadas. Aliás, estamos a trabalhar com as embaixadas, e o nosso projeto da APOM é exatamente reunir todo um conjunto de voluntariado, de profissionais do património cultural que estejam disponíveis para que, no momento da paz, possamos ajudar os nossos colegas da Ucrânia a reerguer os seus espaços culturais, os seus espaços museológicos. Eu tenho dito que, nem que seja para erguer um tijolo, nós estaremos na linha da frente para os ajudar a reerguer não só o espaço, mas também a dignidade de um povo e, sobretudo, dos nossos colegas que têm estado a sofrer exatamente com esta guerra. Têm chegado alguns relatos de destruição de património em museus? Temos, infelizmente, temos tido esta relação. Aliás, houve logo um primeiro caso. Porque as pessoas por vezes esquecem-se, não é só o dano direto, mas os danos colaterais que acontecem na guerra, porque não é só a destruição imediata, é depois tudo aquilo que acontece, que é o deslocar as obras, voltar a movimentá-las, a protegê-las. Tudo isto é uma disrupção em termos da atividade dos museus, e nós, como bons portugueses, com um coração muito alto e muito grande, mas pelo menos a Associação Portuguesa de Museologia imediatamente entrou em contacto com esses nossos colegas. Eu às vezes questiono como é que, tanto naquela situação, o ter que acondicionar, proteger as obras e por vezes também com poucos recursos humanos. Exatamente, e não só falta de recursos humanos, e numa situação de deslocalização de populações, e sabemos também que houve em alguns casos museus que tiveram que acolher refugiados, porque as pessoas não podem estar ao frio. Não podemos esquecer que todo aquele movimento populacional leva a que não haja casas, e na situação que foi, não houvesse condições, e nós sabemos que houve museus que tiveram que abrir exatamente para que as pessoas pudessem pelo menos passar a noite com algum conforto. Qual o teu sonho, o teu grande sonho ou sonhos para os museus de Portugal? Muito grande, muito grande. Maior autonomia, ter maior autonomia, quer científica, quer financeira, não quer dizer que seja uma autonomia a 100%, mas sim uma autonomia colaborativa com as tutelas, mas que
haja capacidade que os técnicos, que os profissionais possam desenvolver de uma forma plena as suas capacidades. E isso nós temos essas condições. Portugal tem excelentes profissionais e isso tem que acontecer exatamente o maior respeito pelas nossas áreas, sobretudo pela capacidade que nós temos de criar maior conhecimento e mais conhecimento e, sobretudo, criar condições para que os museus, palácios e monumentos possam desenvolver de uma forma livre, com respeito, não só o lado da sustentabilidade económica, mas, sobretudo, a capacidade científica. Não vale a pena olharmos para os museus, porque os museus não serão apenas unidades económicas, eles são unidades civilizacionais do conhecimento, da educação, e isso nós temos que criar condições através da Lei Quadro dos Museus, de uma lei que responda e garanta carreiras, competências adaptadas e que não permita exatamente que toda e qualquer outra pessoa sem competências possa estar a gerir museus e possa estar exatamente à frente de museus, não sabendo ou apenas tendo determinadas visões limitativas do que é o conhecimento. O museu é um espaço para todos, é um espaço diferente que tem que ter e tem tido ao longo do tempo competências técnicas específicas. Há algo também muito importante na área da gestão dos próprios museus, destas entidades, que a APOM está muito preocupada, porque nós também sentimos que temos que criar na nossa área, nos nossos colegas, estas novas competências. Portanto, a APOM está a trabalhar exatamente para que o nosso quadro de recursos humanos, nosso, de uma forma geral, também possa evoluir nas suas competências, porque todos nós temos que ter aqui, se calhar, aqui esta dupla realidade. Uma realidade dentro dos museus que tem a ver com a sustentabilidade económica e financeira, mas também ela não pode estar desagradada exatamente do que é as responsabilidades do ponto de vista científico. Estamos quase a terminar. Não sei se algum assunto que queiras falar ainda que não tenha sido aqui apresentado na mesa. É apenas aos nossos ouvintes. Acreditem que vale a pena estar dentro dos museus. Acreditem que vão sair pessoas diferentes, pessoas melhores. Acreditem que o espaço museológico, quando é bem comunicado, consegue criar novas pessoas. E há algo que é muito importante. Não tenham medo de perguntar aos profissionais de museus o que é que sentem. Não tenham medo de colocar as vossas dúvidas, porque aquelas peças, aquelas coleções e aqueles profissionais estão ali para criar um elo de conhecimento, mas também um elo importante que é ter o vosso apoio e ter a vossa alegria. Muito obrigado, João Neto. Foi uma honra ter-te aqui uma vez mais neste programa e muitos parabéns pelo teu trabalho em prol dos museus portugueses. Termino com um grande abraço museológico para ti, ou seja, como sabes, um abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos também de vós com um grande abraço museológico.